Linhas de Nazca. O que são elas e teorias sobre suas origens misteriosas? As misteriosas linhas de Nazca ficam localizadas em um deserto com o mesmo nome no Peru. Olhando de perto, ou seja, na terra mesmo, elas ficam basicamente imperceptíveis. No entanto, quando vistas de cima, formam desenhos incríveis. Esses desenhos são considerados patrimônio mundial pela Unesco desde 1994, ou seja, trata-se de figuras com mais de 13 mil traços que formam 800 figuras, inclusive algumas delas também chegam a se estender por mais de 65 quilômetros. As linhas de Nazca foram descobertas por acaso pelo piloto Toribio Media em 1927, ele que estava sobrevoando aquela região quando avistou aquelas figuras enormes. Já a origem desses desenhos, sobretudo, são desconhecidas, mas são muitas as hipóteses a respeito. Conheça algumas teorias sobre a origem das linhas de Nazca. A primeira teoria é que elas são imagens alienígenas. Essa teoria ela é do escritor suíço chamado Erich von Däniken, que afirma que as linhas de Nazca elas foram desenhadas no deserto, basicamente, como uma espécie de sinalização de pouso de alienígenas. Já uma outra teoria alternativa, as linhas de Nazca elas estão ligadas à astrologia. Segundo a arqueóloga Maria Ricci, as figuras têm uma ligação direta, sobretudo, com algumas constelações que são vistas apenas em períodos específicos do ano. Portanto, para ela, a figura do macaco seria então a representação da constelação da Ursa Maior, assim como o golfinho e a aranha são relacionados com o então Órion. Uma teoria alternativa é que as linhas elas são indicadores de água no deserto. De acordo com o pesquisador norte-americano David Johnson, os desenhos marcam, portanto, onde estariam as águas no subsolo do deserto peruano. Já outra teoria alternativa, as linhas de Nazca são um local de oferenda aos deuses. Os arqueólogos Marcus Rendel e o Johnny Isla acreditam que as linhas são pontos basicamente de oferendas, sobretudo para os deuses. Com isso, cada figura seria algo específico, como um exemplo de fertilidade, saúde e até mesmo fornecimento de água. Curiosamente, nos últimos anos foram encontradas mais de 50 figuras novas nas linhas de Nazca. Elas estão localizadas às costas dos vales de Palpa, ou seja, cerca de 50 quilômetros do local em que foram encontradas os primeiros desenhos. As imagens só foram descobertas por meio de satélites e imagens em 3D feitas por drones. Esses equipamentos até então nunca haviam sido utilizados na região. Ademais, isso foi o que permitiu verificar os novos desenhos sem danificá-los. Com isso, observou-se que essas novas figuras formam desenhos de animais e humanos, um fato novo, já que as antigas continham apenas animais. Segundo especialistas que estão trabalhando na descoberta, essa é uma mudança sobretudo fundamental, pois é uma representação antropocêntrica voltada basicamente para o ser humano e a sociedade que o cerca. Pode ser o início do final desse mistério, já que ainda não se sabe realmente como essas figuras vieram parar nesse local, assim como as outras.